Este vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho de tanatologia e envelhecimento da matéria de desenvolvimento humano do professor Paulo Tadeu Ferreira Teixeira, do curso de psicologia da UniFTC. O estudo da tanatologia nasceu nos Estados Unidos e a palavra tanatologia vem do grego thanatos, que segundo a mitologia grega é o nome dado ao deus da morte. Seu sufixo logia significa estudo. Assim, podemos compreender e considerando a historicidade do termo tanatologia, este termo corresponde ao estudo da morte e o processo do morrer, a vivência do luto e dos processos emocionais e psicológicos que envolvem a reação à morte. A tanatologia estabelece dois principais eixos. O primeiro diz respeito ao reconhecimento e aos conhecimentos biológicos acerca dos efeitos da morte no organismo dos indivíduos. Refere-se à medicina forense, trazendo como uma finalidade a investigação das causas da morte. O segundo eixo trata-se do estudo do significado da morte e também do processo do morrer. Como as pessoas que descobrem uma doença terminal, assim como para aqueles que estão em fase de luto. Esta ciência distancia-se das relações religiosas e do viés espiritualista, direcionando seu campo de estudo no oferecimento de suporte terapêutico e psicológico frente às demandas. O crescimento e a expansão da tanatologia ocorreu logo após as duas guerras mundiais, um momento marcado, evidentemente, como sabemos, por muitas lutas e por muitas perdas e muitos lutos. De acordo com Kübler-Ross, em 1992, quando uma pessoa sabe que vai morrer, como por exemplo um paciente em estágio terminal, ela e seus familiares passam por fases anteriores à morte, que são a negação, a raiva, a negociação e, por fim, a depressão. Vou falar agora sobre tanatologia e envelhecimento. Para começar, é importante nós entendermos o que seria e de onde partiria esse nosso conceito de morte. Morte, epistemologicamente, vem do mors, que é latim, e que está relacionada a tantas outras palavras como falecimento, passamento, desencarne, e a forma como nós enxergaremos esse conceito de morte vai estar altamente atrelado à nossa educação, ao nosso preparo sobre a morte, à nossa compreensão sociocultural a partir disso. Além disso, quando falamos em morte, é importantíssimo pensarmos que a morte ela não é exclusiva do processo de envelhecimento. A morte ela pode acontecer durante todo o nosso ciclo de vida. Mas claro que entendemos que por uma ordem natural, esses processos de morte são intensificados quando há esse processo de envelhecimento. Existem mortes que não necessariamente são mortes, mas que são perdas significativas que podem ser consideradas perdas simbólicas, como, por exemplo, a diminuição de algumas habilidades e capacidades que podem ser físicas, cognitivas dessa pessoa idosa. Então é importante pensarmos, a morte não é exclusiva do envelhecimento, ela é intensificada durante esse processo e o mais marcante disso tudo, morte e perdas simbólicas não significam que aquele idoso deixa de ser funcional, deixa de ter as suas capacidades cognitivas e físicas. Elas são apenas reduzidas devido ao processo de envelhecimento. E por falarmos em envelhecimento, é indispensável que possamos pensar que o envelhecimento ele está relacionado a esse processo de envelhecência, a esse caminho à velhice, mas que não determina e nem reafirma que a pessoa idosa que se encontra nesse momento é uma pessoa que deixou de ser útil pela redução das suas capacidades e habilidades. Muito pelo contrário. Torna-se essencial que haja essa movimentação e esse planejamento a respeito dessa preparação para uma boa velhice, para que uma velhice seja tida com uma qualidade de vida, para que essa pessoa idosa não se enxergue e nem veja a velhice
como uma antecedência da morte e sim se perceba em uma fase que pode buscar e pode anseiar coisas novas, experiências novas. Afinal, o envelhecimento não é só perda, ele representa também muitos ganhos, como tempo livre para se descobrir, para acessar informações que não foram acessadas, para se reencontrar, para fazer o que gosta. O envelhecimento, a envelhecência e a velhice representam essencialmente pontos que precisam ser incentivados, principalmente com incentivo governamental, com planos, políticas públicas que façam com que essa pessoa idosa se sinta capaz, necessária e importante. Não podemos também deixar de falar sobre o nosso quadro atual, em tempos de pandemia, pois ela afetou drasticamente as mortes no Brasil e no mundo inteiro. O que isso também teve um impacto, pois com as medidas restritivas, as pessoas não podem vivenciar os ritos funerários. E com o distanciamento social também ficamos impossibilitados do apoio familiar, que seria ideal para a qualidade de vida, não só no processo de adoecimento, como na morte. O caso superar o luto. E em muitos casos, não somente na nossa relação atual à pandemia, mas em qualquer outra questão relacionada à morte, a atuação do psicólogo é de extrema importância, para que essa fase tão difícil seja vivenciada de forma menos dolorosa possível. Bom, as principais causas de mortalidade em idosos no Brasil são doenças no aparelho circulatório. Elas são prevalentes em 37% dos óbitos, registrando a maior importância na faixa etária de 70 a 79 em homens e a 80 em mulheres. Olá, vou falar sobre a atuação do psicólogo, né? O psicólogo ele vai atuar para facilitar o entendimento do ser humano sobre o ciclo da vida, né? Onde o morrer e a morte, ela faz parte, sempre tentando direcionar e confortar acerca de suas angústias, né? E quando envolve a presença de suas angústias e amenizando suas dores emocionais, respeitando o tempo e o espaço, né? Então, o psicólogo ele atua tanto no processo do ciclo da vida da família dos enlutados, como também no ambiente hospitalar. Então, em busca de ressignificar e acolher cada uma dessas fases do processo do morrer, que seria a negação, que seria a raiva, que seria a barganha, que seria a depressão e a aceitação. Então, esses são as cinco fases do estágio do luto, né? Então, ele vai trabalhar para que o paciente ele compreenda seu ciclo humano, fazendo com que fazendo as intervenções para melhorar esses conflitos, né? Atuando na comunicação com o paciente e a família, para que assim estejam mais confortáveis diante da questão da situação da morte e o relacionamento com o luto. Então, como vimos até aqui, a morte ela não deve ser pensada de algo como algo natural apenas na velhice, até porque qualquer faixa etária pode estar passando por esse processo, mesmo que apenas na velhice ela seja vista como algo mais natural, como algo mais normal. Podemos ver também que um grupo de idosos, eles conseguem encarar a morte com uma certa ansiedade, um certo medo, sendo que outros grupos já aceitam isso como algo natural, como algo que todo ser humano irá passar. Vimos então quão importante é o processo da educação sobre a morte e humanizar o atendimento aos que sofrem por perdas graves ou aos que estão caminhando para o final de um ciclo de luto. Com base em tudo que ouvimos até aqui, com base em tudo que estudamos, chegamos à conclusão de que o luto é uma reação natural e saudável diante da perda e caso se torne algo extensamente prolongado, já torna-se um luto patológico, uma vez que a pessoa ela não consegue finalizar esse processo que tem um
início, meio e fim, como qualquer processo na vida humana, precisando assim de uma intervenção psicológica, de uma ajuda psicológica, de algo mais aprofundado para que aquela pessoa ela consiga superar a perca de alguém ou até mesmo consiga entender para si que a morte é algo natural.